podcast Pais que Nutrem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Episódio 033, nossa terceira temporada. E aí, seus filhos sabem perder? Seus filhos são competitivos? Pois é, gente, estou trazendo esse assunto que tem tudo a ver com autoestima, né? Autoestima dos nossos filhos. Justamente porque muitas vezes eles não sabem escutar o não, eles não sabem os desafios da derrota. É por isso que às vezes o esporte, desde cedo, é fundamental para os nossos filhos. Justamente porque muitos atletas, eles descobrem, né, grandes atletas, que perder faz parte da vida. Perder faz parte do jogo. Ou seja, perder, aceitar o não conseguir, não ser o primeiro, isso acontece muito. E quando a gente coloca nossos filhos como que eu posso dizer, em um palanque o tempo todo, tendo a primeira opção, que é o que eles merecem, né? Às vezes eles esquecem que a vida vai passar ali um tropeção neles, né? Ah, vem aquela história, né? Tadinho e tudo, não pode ser assim, enfim. Como você se posiciona em relação a isso? Gente, é o assunto que eu gostaria de trazer porque eu acho que no mundo hoje em dia, né, no mundo digital, o mundo que eu estou inserido, que eu inclusive ajudo mães e pais a terem clareza nesse mundo, verem que querem dessas novas oportunidades, né? Eu acredito que é fundamental, além da gente praticar esporte com os filhos, a gente fazer outras atividades que gerem conexão, a gente se conectar com esse mundo digital para se conectar com o futuro deles, né? A ferramenta do futuro deles, e ao mesmo tempo também buscar oportunidades reais nos dias de hoje, né? Desses profissionais, né? Ou então até mais tempo no dia a dia. Eu acredito que com essas ferramentas, com essa maturidade de ferramentas, a gente consegue também ver onde nossos filhos vão andar, né? Porque quando crianças, eles não têm acesso ali completamente ao mundo digital, mas vem a pré-adolescência, vem a adolescência aí, e aí se faz necessário a gente entender um pouquinho para tentar conduzi-los, né? Eles não perderem a armadilha. Mas a maior proteção que seu filho pode ter é a autoestima dele, tá? Eu escutei isso do Gary Vee uma vez. Gary Vee é um grande nome aí do marketing digital, né? E o pessoal fala que digital é muito marketing digital, mas é porque eu gosto desse assunto. Mas o digital são todas as ferramentas, desde os games, né? As redes sociais, a inteligência artificial, mais qual ferramenta aqui que eu vou dizer? Canva, é uma ferramenta digital, né? O seu banco é digital hoje em dia, né? E ele fala muito que o principal que nossos filhos precisam, devem ter, é a autoestima, né? Quando eles chegarem, eles não sucumbirem à questão do digital, de algum risco desse que acontece, dos riscos que acontecem inerentes, né? Os riscos de exposição pessoal. E essa autoestima a gente pode puxar até para nossa realidade, né? Quando eu não conhecia digital, eu não entendia digital, eu sentia minha autoestima meio baixa. Eu não estava ali fora aqui das mídias sociais, não que seja obrigatório estar nas mídias sociais, né? Mas era um mundo muito avesso. Nesse mundo, quando alguém falava, eu sentia cada vez mais minha autoestima muito baixa. E hoje eu tenho uma autoestima muito alta nesse contexto, nessas relações, que eu acho que a autoestima está muito relacionada ao que a gente entende e o que não entende, né? Tem hora que a gente vai sentar na mesa e não vai ter uma grande autoestima, porque não é um assunto que a gente fala. Por exemplo, o pessoal estiver conversando aí de engenharia, genética, se bem que a gente, dependendo, tomando um vinho ou cervejinha, a gente entra em qualquer assunto, mas dependendo, estão falando ali de um assunto muito técnico, nessa hora não faz sentido. Agora, o digital, que faz parte da vida de todo mundo, eu duvido, tá? Hoje é difícil achar um cidadão no mundo que não está inserido nesse mundo, seja como consumidor do digital, seja como usuário de alguma ferramenta. À medida que a gente vai, as coisas vão acontecer numa velocidade que a gente não acompanha, a gente não tem clareza para acompanhar. Pelo menos, tenho que confessar que eu tinha minha autoestima ali, estava baixa, né? E agora, voltando para o assunto do episódio, que é o que a gente quer falar aqui, sobre a autoestima dos seus filhos, né? E eu vou lembrar aqui de uma história que aconteceu ano passado já passou, então eu já posso falar aqui. Ano passado a gente foi chamado pela escola da nossa filha, e o coração até acelera, né? Vem um recadinho, poxa, criança pequena já chamando, já indo para a diretoria. Essas coisas a gente lembra da nossa infância, né? Quando eu falo aqui para lembrar, é que a gente tem que ter um ponto de vista de quando a gente era criança e tudo, a gente acaba esquecendo das brincadeiras, disso, aquilo. Mas quando a gente é chamado no diretor, a gente volta no tempo rapidinho e fala, nó, que aperto que eu passei. Mas, pra minha surpresa, não era bronca não, tá, gente? A gente foi chamado, eu e minha esposa, né?
era um alerta que iam dar ali pro início do ano, em março mais ou menos, de como a nossa filha reagia para a derrota, né? Ela não gostava de perder. E eu te pergunto, quem gosta de perder? Ninguém, né? Assim, particularmente eu não conheço ninguém que gosta de perder. Eu até falo com o pessoal, né, conhecidos meus, que em alguns esportes eu não sou competitivo não, prefiro não ligar, não faz diferença, não é a minha pegada. Tem outros que eu sou mais competitivo, mas eu acho que isso está relacionado a foco, né? Tem assuntos que você tá mais competitivo, tem assuntos que você tá menos competitivo e segue o jogo. Tem alguns esportes que eu tenho mais afinidade, eu tô mais competitivo e tem outros que, pra mim, tanto faz. Entrar ali, ganhar, perder, não faz diferença. Mas cada um de um jeito. Tem gente que é super competitivo em tudo e aí eu respeito, né? Mas conversando, refletindo, né, com a minha esposa, com a orientação da escola, a gente tinha que preocupar com o ambiente, né? O ambiente até por quê? Porque ela tá numa fase de desenvolvimento, então a gente foi chamado para um direcionamento, né? Um direcionamento justamente porque ela ir aprendendo que a vida não é só de vitórias, a vida tem os seus percalços, tem os seus desafios, as mini batalhas, né? E nessas mini batalhas diárias, ela tentar conseguir, inclusive, ter mais vitórias que derrotas, né? No mundo esportivo, às vezes você tem até mais derrota do que vitória, né? Mas assim, no mundo esportivo a gente tem que considerar que às vezes é só um campeão. Agora, no dia a dia, né, várias pessoas podem vencer, eu posso vencer, você pode vencer. A gente junto, a gente consegue somar mais. E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu no ano passado, né? E aí o que me trouxe o exemplo desse podcast, por que eu estou trazendo isso aqui, é porque algumas semanas atrás eu vi que algo que realmente, assim, me emocionou, né? Foi uma pequena atitude da minha filha que, durante uma brincadeira, mostrou que algo mudou, mostrou que ela entendeu que ter empatia, ter um pouquinho de maturidade, ter autoestima, ela não ligou pro perder em si. Não fez sentido para ela fez sentido talvez mais dividir. Não que ela goste de perder, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro, é interessante frisar isso aí, que eu acho que é fundamental, mas ter maturidade nesse momento, mostrar que, tipo assim, você tá um passo a mais e comemorar com a vitória dos outros, isso é uma evolução muito mais forte. É o fora de campo, né? É o fora de campo. Eu tava vendo uma entrevista agora recentemente de um jogador de futebol, do Atlético Mineiro, o Hulk, ele falando que jogaram um copo de cerveja, né, nele, né? Ele deu uma entrevista falando, ele falou, não, isso é do jogo normal, o torcedor tá ali, tá bravo. Até brinquei com os torcedores, eles riram que pra deixar a cerveja pra depois do jogo. E o Hulk é um super atleta, né? Parece que eu acho que ele nem bebe. Mas o que eu achei legal foi o contato dele com a torcida que estava sendo hostil, que é uma coisa que ele tá acostumado, né, do futebol. O pessoal deve falar 1000 palavrões, mas ele tem essa... Como que quando a autoestima está alta, a pessoa, o atleta, ele de uma alta performance, consegue ter essa pegada, né? E ao mesmo tempo essa pegada faz com que o rival admire. Entendeu? Ele comentou, os torcedores até riram lá na hora, né? O pessoal que estava hostilizando ele ali achou engraçado. Enfim, tudo está relacionado à autoestima. Eu acho que isso é fundamental, tá? Mas aí o que a gente não deve? O que eu vou trazer aqui? Como que eu trabalhei isso, né? Na minha filha? Algumas coisas que eu acredito que não são interessantes a gente fazer, né? A primeira delas é não reforçar que a ideia é que ganhar é tudo. Existe aquela super cobrança dos pais, né? Eu vejo, às vezes, no futebol. Eu tô falando dos pais aí, não tô falando que eu tô fora, não, tá, gente? Às vezes eu tenho uma cobrança ali que eu tenho que me puxar a orelha, tá? Mas quando a gente cobra dos nossos filhos que só a vitória vale, que só o primeiro lugar vale, que só o perfeccionismo vale, a gente tá aí ensinando pra eles o que não deve, né? E aí vem pro segundo ponto, quando a gente esconde dos nossos filhos as nossas próprias falhas emocionais. Quando a gente tenta ofuscar para os nossos filhos que nós somos falíveis, para ele que não consegue, para ele entender, seu filho, sua filha entender, olha, ali tem um super-herói que é o meu pai, tem uma super-heroína que é minha mãe, mas ao mesmo tempo, ela é igual a mim, ela é meu exemplo, mas ela é igual a mim, ele é igual a mim. E as nossas falhas emocionais, se a gente mostra para eles que a gente tem as nossas falhas emocionais, que a gente tem maturidade de lidar, eles se sentem aliviados com relação a isso, tá? Um outro ponto que é interessante, tá? Não terceiriza demais totalmente essa educação emocional para a escola não, tá, gente? Isso vem de casa.
Eu particularmente não posso e nem devo, nem sei falar sobre a parte emocional, existem especialistas muito bons nisso. Eu cito aqui a Nanda Perin, que é a Psimama, cito a Isa Minatel, nossa, o doce da Isa Minatel, se vocês quiserem, elas, nessa parte emocional, elas vão poder te conduzir assim, na maternidade, né? Elas vão poder te conduzir. Tem o Tiago Queiroz, que é da paternidade, que é psicólogo, eles vão poder te conduzir muito melhor. Aqui são opiniões de um pai, né, que busca algo melhor para os filhos e principalmente para minha filha, mas ao mesmo tempo vê que existe uma oportunidade para todo pai, para toda mãe. Como a oportunidade surgiu para mim, aconteceu comigo. Eu usei um método que fez com que eu tivesse tudo isso, tanto a minha autoestima, quanto minha visibilidade, quanto produtividade, inclusive novas oportunidades. Já visto quem me acompanha no País que não te vê que toda hora tem algo novo e isso é fundamental, né? A gente tem boleto para pagar. Mas assim, e outra coisa, né? É não subestimar, voltando ao assunto aqui, toda hora eu fujo do assunto, né? Não subestimar as pequenas derrotas, elas constroem a autoestima, gente. Pequenas derrotas fazem parte disso, tá? Então, às vezes a gente fala, né? Basta dizer, não liga pra isso, você é forte, mas sem ferramentas ou uma frase de efeito, qual que é a formação? Não tem uma formação real, entendeu? Então, trabalhar ali na pequena derrota, ver ali de que forma que dali, olha, não liga para isso, mas olha, o que pode melhorar, fazer. Eu falo muito de um ciclo, tá, de aprendizado que eu acho que é fundamental, que é o planejamento, a execução, o descanso e depois a avaliação. Muita gente esquece disso, todo mundo planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa. Mas eu adoro o ciclo. Eu, por exemplo, no final desse podcast, que ele foi planejado, está sendo executado, o que eu vou fazer no final dele? Eu vou parar tudo aqui, agora eu vou ficar 5 minutinhos descansando e depois vou analisar o que ficou legal nesse podcast, o que não ficou legal, para eu tentar melhorar para o próximo, tá, gente? Então, a gente buscar essa formação real com os filhos, esse bate-papo, para que isso seja uma via de mão dupla, tá, gente? E aí, gente, eu venho aqui dizer algumas coisas para você, o episódio já tá aqui, meu tempo meio que esgotando, né? Que a autoestima não é só sobre vencer sempre não, tá, gente? É sobre quem quer saber, eu até anotei essa frase, eu vou ler para vocês aqui direitinho, tá, joia? A autoestima não é só sobre vencer sempre não, é sobre quem... gente, vou lá, vamos de novo, é podcast aqui ao vivo, tá, gente? A autoestima não é sobre vencer sempre, é sobre saber quem se é, mesmo quando se perde. E aqui no mundo digital isso se tornou mais que urgente, gente, porque hoje seus filhos competem não só no parquinho não, tá, gente? Eles se comparam o tempo todo, e eles não, a gente também, né? Filtros, likes, conquistas superficiais que nem sempre são reais, tá? Aquelas pequenas conquistas que nos tiram dos nossos objetivos. E será que eles estão preparados para isso? E se eles forem atropelados? Então, assim, a autoestima é um pensamento crítico, andam juntos. Saber lidar com essas frustrações é uma habilidade que também se treina, tá? E nós pais, eu acredito que a gente pode estimular isso com empatia, constância e exemplo, principalmente, tá? Eu acho que ter esses 3 pilares aí, empatia, constância e exemplo, são uma base para você ter uma conexão legal e, inclusive, saber tentar buscar conduzir o seu filho nesse dia a dia do digital, né? Agora, por que eu tô contando isso, né? Por que isso está sendo um assunto tão em pauta no meu podcast recentemente, né? Eu acho que muitas coisas a gente tem que aproveitar as oportunidades que o digital oferece. Eu vejo muitos influencers, inclusive, que tratam da parte emocional, tratam da saúde, falando nas redes sociais que não se deve usar celular, não se deve usar as mídias digitais, mas eles estão falando onde? Eles sabem que o público está ali, eles estão falando no celular. É por isso que talvez eu seguro um pouco essa minha... como é que eu posso dizer? Aqui no País que Nutre é um pouco de realidade, né, gente? Eu não fico tacando pedra naquilo que pode ser uma ferramenta muito boa se souber usar. Com moderação. Uma das principais teclas do País que Nutre é a moderação. E para isso o que eu sempre sugiro, né? A gente ter consciência disso antes dos nossos filhos. Até porque, para mim,
eu tive dificuldade, tá, gente? Tem que assumir ali na minha dificuldade de assimilar isso tudo, mas depois que eu criei meu método ali, que eu tive clareza, as coisas foram acontecendo, tipo aquela bolinha ali que vai crescendo, aquela avalanche, né? Vai crescendo a bolinha pequenininha e de repente pega uma velocidade que nem eu percebi o nível de conhecimento que eu já tinha adquirido, isso usando alguns processos, alguns métodos. Inclusive eu vou convidar você, eu tô organizando uma reunião, tá, gente? Essa reunião, se você tiver interesse nela, essa reunião vai ser para mães, para pais, né? Sejam tanto de mídias sociais, mas não se trata de mídias sociais, tá? A reunião é sobre ferramentas digitais. O propósito dessa reunião é ajudar você, que talvez tenha aí um medo, um preconceito das redes sociais, não gosta de redes sociais, ou do mundo digital. Eu falo... eu sempre corrijo, né, que o digital não é só para redes sociais, mas acabo falando também, né? Eu tenho que me corrigir. Mas do mundo digital, das ferramentas, a gente tem ali um distanciamento. E isso pode trazer benefícios tanto competitivos, profissionais para você, quanto de organização e produtividade no dia a dia, quanto novas oportunidades. Quem me acompanha no País que Nutre tem visto aí como que aos poucos eu tenho transformado um pouco da minha vida nesse mundo digital. E tá aí, tem um episódio aqui acontecendo graças a um método que eu, de certa forma, desenvolvi, unindo vários autores atuais que trazem ferramentas que a gente pode trazer, que vão oferecer clareza, que a gente vai fazer isso no tete a tete ali, ó, das ferramentas que vão funcionar, que não vão, que muita gente se sente, nossa, mas eu não sei nada, não sei nem por onde começar, e é aí que é o ponto que eu quero dizer. Você não sabe por onde começar, você tem medo, se você não está se sentindo preparado e quer aprender um pouco dessas ferramentas, inclusive para dar ali o primeiro passo e depois seguir, justamente teve o meu objetivo e tem meu objetivo até hoje, que hoje esses benefícios que eu estou colhendo, eles estão em volta de um objetivo que é me conectar com o mundo da minha filha, o mundo com que ela vai mexer, que ela vai lidar. Eu quero ter a minha autoestima boa para saber ver que mundo que é esse, de que forma que ele funciona, só que não dá para fechar os olhos para o mundo que está aí circulando e que tem inúmeras oportunidades. E eu gostaria de compartilhar com você numa reunião esse método, que realmente, se você souber aproveitar, o que é saber aproveitar? É entender, é tomar a consciência que o mundo está em transformação, provavelmente você vai colher benefícios em todos os quesitos, e inclusive eu digo até o financeiro, tá, gente? Como tem acontecido comigo. Mas isso depende de você, não de mim. O primeiro passo é seu. Eu vou chamar você, vai ter uma reunião agora, né? A gente vai agendar essa reunião ainda, tá para chegar, eu tô para definir a data. Eu defini uma data errada aqui. Eu defini dia 12/6 de 2025, né? Mas 12/6 eu lembrei que talvez eu não vou conseguir ter uma adesão para essa reunião, que é o dia dos namorados. Eu tinha esquecido disso, tá, gente? Sou lerdo mesmo, eu sou assim mesmo. Minha cabeça é meio bagunçada e por isso que eu uso esse método. Então aí eu tô tentando puxar ela, antecipar ela, mas se eu não antecipar, talvez eu vou adiar. E que resposta nível... nem vou falar não, para não entrar com tema político, tá, gente? Mas continuando, eu gostaria de agradecer você por mais um episódio, pela oportunidade de você estar aqui. Se você gostou, compartilha. Se você não gostou, comenta aqui o que você não gostou, o que não ficou claro, o que não ficou legal. E te convido, tá? Você coloca o comentário aqui, me manda um direct, entra lá no Instagram, Pais que Nutrem, me manda uma mensagem, já se cadastra para essa reunião, para eu te mostrar muita coisa boa que vem por aí, tá joia? Para você, exatamente, é muita coisa boa para você, porque chegou a hora de partilhar esse segredo. Está preso aqui em mim, eu já escrevi o livro, tô finalizando, tô para editar, agora essa forma de modelar, de trabalhar ali para transbordar, isso está se transformando, está virando num propósito ali. Eu preciso, de certa forma, ter você junto comigo para a gente construir. Talvez não é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Mas é verdade, o filho que nós vamos deixar para o mundo. Até o próximo episódio. Obrigado por mais essa audiência.